Idoso é expulso de loja de carros de luxo, até que os vendedores descobrem quem ele realmente é. Quando um velho com roupas sujas começa a aparecer com frequência em uma concessionária de carros caros, o funcionário Benny recebe a tarefa de seu superior de ir expulsá-lo. Ele vai, mas com um coração pesado. Benny esperava nunca mais ter que ver aquele velho depois disso, mas logo depois ele apareceu lá novamente. E ele não estava sozinho desta vez. Do nada, vários carros pararam na frente da concessionária. O velho saiu e desta vez ele não estava sozinho. Todos entraram na loja e foram direto para Benny no momento em que o viram. Agora que Benny estava novamente cara a cara com o velho, ele finalmente se apresentou a ele. Benny não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele nunca imaginou que era ele. Mas quem era este homem velho? Por que Benny o expulsou da concessionária de carros? Quem são todas essas pessoas que o velho trouxe com ele desta vez? Benny vinha reparando na mesma situação há alguns dias seguidos. Ele deveria se envolver naquele assunto? Ou era melhor não fazer absolutamente nada? Benny estava se perguntando o que ele deveria fazer se isso continuasse por muito mais tempo, pois isso causava muita distração. O motivo daquele idoso ir lá repetidas vezes era um mistério completo. Nos últimos 5 anos, Benny trabalhou em uma concessionária de veículos de luxo. Ele era esforçado e conhecia todos os aspectos internos e externos do negócio. Um aspecto importante do trabalho é mostrar a alta classe da concessionária em todos os sentidos. Neste sentido, a presença do velho de classe aparentemente baixa era definitivamente um problema. A situação havia começado há cerca de uma semana. Benny viu um homem velho através dos vidros. Era quase como se o cara estivesse babando os carros. A maneira como ele andava e as roupas que usava apontavam para a conclusão imediata de Benny de que ele não venderia um carro a este homem. Na primeira tarde, não demorou muito para que outras pessoas que vinham procurando por carros fizessem comentários sobre a presença do velhote. Benny, embora de ânimo leve, pensou que aquilo não iria muito adiante. Talvez isso o tenha incomodado um pouco. E então novamente, o velho estava apenas do lado de fora. Que mal ele poderia fazer? Os dias se passaram e o homem continuou aparecendo. Suas visitas eram mais longas agora, e ele ousava vir cada vez mais perto dos veículos. Na tarde do terceiro dia, o homem cruzou a porta para olhar os carros mais de perto. Benny havia tentado várias vezes falar educadamente, perguntou se havia algo em que pudesse ajudá-lo. Aparentemente o velho estava apenas dando uma olhada. Quanto mais próximo este estranho se aproximava, mais Benny percebia a idade que tinha na realidade. Ele mal conseguia andar à direito. Ele tinha que ter mais de 90 anos de idade. Será que ele ainda estaria autorizado a dirigir com esta idade? Benny pensou em se aproximar do homem para perguntar isto, e também para talvez descobrir mais sobre ele. Por outro lado, seria melhor deixar o homem em paz, pensou Benny. Afinal, ele não estava fazendo nada de errado, e Benny começou a sentir pena dele. Nenhuma vez o homem aceitou a oferta do café ou da água que ele poderia ter neste lugar. Ele estava lá passeando lentamente pelos carros, dia sim, dia não. Os clientes que reclamavam da presença do homem eram mais a exceção do que a regra. E sem exceção, eles eram o tipo snob de clientes. Ele não gostava disso e, portanto, não sentia a necessidade de agradá-los. No entanto, nem todos concordaram com Benny sobre este assunto. A concessionária de carros caros tinha um proprietário que aparentemente tinha coisas melhores para fazer do que estar na loja, pois ele só visitava o local cerca de uma vez a cada 2 semanas. Contudo, em sua visita, ele levou apenas alguns minutos para notar o velho que estava passeando discretamente na parte de trás da área de compras. Como os donos fazem, ele não se aproximou diretamente do idoso. Em vez disso, ele foi direto a Benny para perguntar do que se tratava. Segundo o proprietário da loja, este velho humilde não deveria estar na sua loja. Ele não gostava da presença do cara, já que ele nunca compraria nada aqui. Era algo que ele conseguia detectar a 1 milha de distância. Depois que o dono da loja lhe disse o que ele pensava, Benny tentou explicar que o velho tinha aparecido ultimamente, e que ele tinha decidido não fazer nada a respeito, porque até agora nenhum mal havia sido feito. Parecia razoável para Benny, e no entanto, acabou se revelando que o proprietário da concessionária discordava totalmente. Ele não precisou de muito tempo para tomar uma decisão sobre este assunto. Ele olhou para Benny com uma cara séria, e disse: "Este homem tem que sair da minha loja agora mesmo. Se ele não estiver comprando nada, não há razão para ele ficar por aqui." Embora o chefe de Benny sempre tenha sido um homem direto, ele parecia mais irritado do que o normal. Benny esperava que ao menos seu chefe tivesse a classe para dizer isto diretamente ao próprio velho.
Infelizmente, esta tarefa recairia sobre ele. O dono não tinha vontade de fazer o trabalho sujo. Tinha chegado o momento de decidir que o velho não iria comprar nada. Isso significava que Benny, com o coração pesado, tinha que se dirigir ao velho para lhe dizer que ele tinha que sair imediatamente. Benny se sentiu horrível com isso. Uma apreciação real. 10. Embora não falassem muito, o fato de que o idoso estava sorrindo o tempo todo fazia com que Benny o considerasse como um homem agradável, com um genuíno apreço pelos carros que estavam lá. Era uma cena diferente em relação ao visitante habitual que entrava na loja, considerando os carros como máquinas. Alguns deles nem mesmo dirigiam mais de 10 vezes. Quando o idoso entrou, chamou Benny alegremente. Benny, por outro lado, não sorriu de volta. Ele não estava nada feliz naquele momento. Em vez disso, ele queria terminar com isto o mais rápido possível. Depois de um suspiro profundo, ele olhou o velho nos olhos. Benny começou dizendo algo amável que ele não havia dito ao homem antes. Ele lhe disse que realmente gostava da energia e presença do velho, mesmo que eles não falassem muito. Ele continuou dizendo que seu chefe, entretanto, não gostava que ele estivesse na loja sem nenhuma razão, o que significava que ele tinha que sair. Por um pequeno momento, o velho parecia não saber como reagir. Mas então, ele olhou para o chão enquanto concordou com a cabeça. Agora ele lentamente começou a se afastar de Benny e caminhou em direção à saída da loja. Parecia que ele deixaria o local e desapareceria na rua sem dizer uma palavra. Mas então, pouco antes de o homem estender a mão para mover a maçaneta da porta, ele se virou e agradeceu a Benny por não fazer de sua presença diária na loja um problema. Ele enfatizou que não o esqueceria. Então ele passou pela porta e foi para a rua na frente. Esta última frase ia ficar na cabeça de Benny. Benny agora voltou ao escritório no fundo da loja para dizer ao seu chefe que ele havia mandado o homem para longe. Entretanto, o proprietário da concessionária já estava ocupado com outra coisa, como se ele já tivesse esquecido completamente. Logo depois que Benny terminou seu turno e foi para casa. E mesmo assim ele não conseguia tirar a frase do velho da cabeça. Algo ficou preso na cabeça de Benny naquela noite. Algo estava errado com o velho homem que disse estas últimas palavras. Não vou esquecer isso. O que ele quis dizer e por que ele enfatizou isto? Benny certamente pensou que esta seria a última vez que ele veria esta pessoa. Mas logo depois, ele descobriria que isso estava realmente muito longe da verdade. Nos dias que passaram, Benny começou a esquecer o velho. O homem não tinha aparecido nos últimos dias do lado de fora da loja. Benny tinha muito trabalho. Então ele não tinha tempo suficiente para pensar nas palavras que o velho lhe disse da última vez. Mas em algum lugar no fundo, ele acreditava que o velho apareceria novamente. Aquele mês em questão era um dos que mais movimentavam a loja, mas o local estava estranhamente vazio. Benny e os outros vendedores foram encarregados de tentar conseguir mais clientes. Então, ele estava fazendo ligações o dia todo e estava tentando conseguir uma grande venda. Ele estava realmente chateado com essa situação, mas não queria desistir. Benny sabia que não era fácil vender um carro caro de luxo a alguém que já não estava interessado em comprar um. Ninguém tem essa quantidade de dinheiro por perto. Ele não sabia o que fazer para salvar sua posição para este emprego, mas sabia que realmente precisava deste emprego. Com o passar dos dias, foi ficando cada vez pior. Em algum momento, a loja ficava um dia inteiro sem que ninguém aparecesse. Agora, Benny começava a se preocupar cada vez mais com seu trabalho. Isso nunca havia acontecido antes. Ele tinha que fazer algo rapidamente ou então acabaria desempregado. Se não estivesse vendendo carros, ele não estaria ganhando nenhuma comissão. Assim, Benny não ganharia o suficiente para pagar as contas, e isso se ele mesmo conseguisse manter este emprego. Ele acreditava que não era completamente inútil, mas era apenas um momento muito ruim para a empresa. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Foi a primeira vez que uma crise tão grande aconteceu com esta empresa e influenciou a vida dele e de outros funcionários. Embora Benny sentisse que alguns de seus ricos clientes em potencial estavam retendo informações, quando perguntaram aos compradores o que aconteceu, a maioria deles deu uma razão como: não estou interessado em comprar um carro novo agora, provavelmente depois. Mas ninguém poderia dizer quando gostariam de comprar um carro ou a razão pela qual não queriam comprar um agora. Algo realmente estranho aconteceu e Benny realmente precisava descobrir o que era. Após 3 semanas, nenhuma venda feita, o proprietário da concessionária convocou uma reunião. Todo o pessoal tinha que estar presente. Benny começou a se sentir realmente ansioso e preocupado com a próxima reunião. Ele realmente não sabia o que estava indo tão mal, e nem mesmo encontrou uma solução para o que estava acontecendo.
O maior medo de Benny era perder seu emprego, e demorou apenas 3 minutos para que o proprietário confirmasse isso. A loja ia ser colocada à venda e todo o pessoal ia deixar a empresa. Benny estava se sentindo devastado com o que acabou de acontecer, porque ele tem uma família para cuidar. Mas isso não era tudo, ia ser pior. O proprietário não só estava fechando e vendendo a loja, mas ele também tinha declarado falência. Apesar de ainda ter uma enorme quantidade de dinheiro em sua conta bancária, seu advogado encontrou uma lacuna na lei. Isto foi uma surpresa desagradável para todos os funcionários, mas especialmente para Benny. A loja que declarou a falência significava que o proprietário não teria que pagar nada aos funcionários e poderia apenas despedi-los. Benny se sentiu horrível, porque percebeu que não receberia a quantia de dinheiro que deveria. Isso significava que sua situação financeira era muito ruim naquele exato momento. Algumas horas depois, no mesmo dia, ele foi para casa sem fazer ideia do que deveria fazer. Ele mal tinha dinheiro e, como não ia receber seu último salário, ele tinha que encontrar um novo emprego rapidamente. Ele estava realmente preocupado com sua família e sua esposa ainda não sabia sobre a situação. A noite inteira ele não conseguiu dormir, e pela manhã, recebeu algumas notícias que o deixaram realmente furioso. Parecia que os ricos continuavam a ficar mais ricos. Ele estava sentindo que o que aconteceu foi uma grave injustiça. Ele era um homem bom e decente e não merecia isto. Aparentemente, o proprietário da loja tinha conseguido vender um carro muito luxuoso e caro no mesmo dia em que a loja fechou. Era um preço muito baixo, mas ainda assim bastante dinheiro para uma loja que ninguém visitava nos últimos meses. Ele acreditava que isto era realmente estranho, e estava se perguntando quem era o comprador rico. Benny sentiu que isso era realmente injusto para ele. Sua vida estava sendo virada de cabeça para baixo enquanto o proprietário ainda tinha um lucro muito decente. De repente, um e-mail surgiu na sua caixa de entrada. Era da concessionária, era realmente inesperado, mas Benny realmente queria abri-la e descobrir o que estava acontecendo. O e-mail foi enviado pelo novo gerente da loja. Ele gostaria de convidar todos os funcionários para responder algumas perguntas no início. Benny não tinha interesse em voltar àquele lugar, mas depois pensou que talvez fosse uma boa oportunidade para ele encontrar um novo emprego ou para se vingar do gerente anterior. Benny pensou que talvez se ele contasse ao novo gerente sobre o pedido falso de falência, eles seriam capazes de fazer algo com isso. Afinal, ninguém o ouviria ou a qualquer outro funcionário, mas alguém com dinheiro como ele, provavelmente tem muito mais influência. Então, depois de pensar muito, Benny respondeu ao e-mail, que iria visitar o novo gerente e ajudá-lo com todas as perguntas que ele tinha. Eles planejaram um encontro para aquela mesma tarde. Benny seria o primeiro funcionário antigo que o gerente iria encontrar. Quando Benny chegou à loja, Benny foi direcionado ao antigo escritório do antigo proprietário por um homem que estava realmente vestido. Benny tinha certeza de que as pessoas que compraram a loja eram realmente ricas. Mas Benny nunca estava preparado para quem iria se encontrar, o que seria uma grande surpresa para ele. Quando Benny abriu a porta do escritório, seu queixo quase caiu no chão. Não havia dúvidas em sua mente, ele conhecia o homem e o homem o conhecia. O novo proprietário olhou para Benny, apenas sorriu e disse: "Eu disse que não me esqueceria de você." Naquele mesmo momento, Benny congelou e estava apenas olhando para aquele homem. O novo proprietário era o velho que Benny expulsou da loja alguns meses atrás. Como isso é possível, pensou ele. O velho viu como Benny estava confuso, então ele o explicou tudo. Benny obviamente não estava pronto para aquela notícia, mas ele tinha que entender o que estava acontecendo. Aparentemente, o velhote não era apenas um entusiasta de carros. Ele era um homem de negócios realmente rico, o homem mais rico da cidade. Ele vinha pensando em comprar essa concessionária há um bom tempo, mas primeiro queria conhecer as pessoas de lá. O velho explicou a Benny que ele visitava a loja todos os dias durante uma semana inteira para ver como estava o estado da loja. Ele também queria ver como os funcionários iriam tratá-lo, e aos outros clientes também. O idoso também visitou a loja porque ele gostava de olhar os carros sem ser incomodado por vendedores. Mas não para por aí. Ele já havia tomado sua decisão de comprar a loja, mas quando foi expulso pelo proprietário anterior, ele mudou sua abordagem com isso. Em vez de fazer uma oferta formal, ele queria baixar o preço o mais baixo possível. Como assim? Ele pensou. Então, o velho começou a fazer alguns telefonemas. Um homem como ele tinha ótimas conexões e se certificou de que todos os clientes possíveis em qualquer lugar perto da loja fossem avisados para esperar até a compra de um carro luxuoso. Claro, todos eles concordaram sem hesitação.
Agora o homem entendia a razão pela qual nos últimos meses, nenhum cliente queria comprar um carro. Eventualmente, isso levou o proprietário anterior a declarar falência, e o velho a poder comprar a loja por um preço muito baixo. Ele queria reabri-la em uma semana para que todos que adiassem sua compra voltassem para a loja o mais rápido possível. Este plano foi inteligente, mas foi prejudicial para Benny porque ele foi demitido por causa disso. Mas o velho homem, claro, precisava de funcionários para reabrir a loja. E quem era melhor do que as pessoas que já sabiam como administrar a loja? Todo mundo foi recontratado e ele promoveu Benny ao gerente da loja. Benny ficou realmente feliz. A loja foi reaberta novamente 3 dias depois, e os clientes começaram a voltar ao local aos montes, principalmente com a influência do novo dono. Nunca antes havia sido tão movimentada, eles estavam começando a fazer grandes vendas novamente. Benny nunca tinha estado tão feliz, porque tudo parecia dar certo no final para ele e para todos os outros que trabalhavam na concessionária. Tudo isso aconteceu porque Benny foi uma figura simpática, educada e gentil com o velho homem. Nunca julgue ninguém pela aparência.